moço, meu pai. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu idealizei por muitos anos esse momento na minha vida. Acredito que muitas mulheres, a maioria das mulheres, o seu sonho é ser mãe um dia. A gente idealiza quase a vida inteira. A gente acredita que esse é um momento ímpar da mulher, um momento incrível. Então hoje eu quero contar para vocês a minha história com o meu filho Samuel. Meu nome é Cindy, eu tenho 32 anos, casada com o pastor Eduardo Silva, sou cantora e nós temos agora o nosso projeto Oficina da Alma. Quero contar aqui para vocês sobre a minha história, um capítulo da minha jornada com Deus. Quando eu tinha mais ou menos aproximadamente 24 anos, eu estava ali no processo de gravação do meu primeiro álbum, que tem por título Não Abro Mão. E ali era um momento muito feliz, um momento muito esperado, um momento a qual eu orei quase a minha juventude toda para que aquilo acontecesse. E eu tinha uma promessa do Senhor, de gravar um CD. Eu tinha essa promessa desde os meus 9 anos. E eu estava num dos momentos mais felizes, mais realizadores da minha vida. Foi quando eu comecei a gravar este CD. E foi quando eu estava finalizando este álbum. Foi quando veio a notícia que eu estava grávida, Eu fiquei tão feliz, eu e meu esposo, foi um momento marcante para nós, não esperávamos, mas acreditávamos que era um presente vindo do Senhor. E passado-se o tempo, ali com aquela gravidez, a gente viajando, sempre viajando para um lado, para o outro. E quando a gente recebeu, aquela notícia, ficamos muito felizes com o Senhor. E quando eu estava aproximadamente com 5 meses, eu fui fazer o exame morfológico. Quem é mãe sabe, que esse exame é muito importante para a gente saber como estão os órgãos do bebê. É um exame mais profundo, é um exame mais detalhado. E esse exame morfológico, ele foi marcado um dia antes do meu lançamento. Eu ia estar fazendo o lançamento ali no estado do Amazonas. Pessoas organizando o evento, eu estava me preparando para aquele lançamento. Muito esperado, muito orado, muito chorado, E um dia antes desse lançamento, eu estava realizando esse exame morfológico. E eu me lembro que foi numa clínica aqui em Jundiaí, onde foi feito esse exame. E quando eu entrei, eu lembro exatamente, está muito gravado assim na minha mente, daquela clínica, daquele médico. Quando eu entrei, porque ali eu também não sabia o sexo do bebê, se era um menino, se era uma menina. E ali eu deitei naquela maca e os procedimentos, o médico colocou o gelzinho e ali pegou a maquininha, e ali ele começou a realizar o processo do exame morfológico. E foi quando logo a notícia veio, que seria um menino, e ali foi muito comemorado. Ali nós nos alegramos, eu e meu esposo. Meu esposo estava filmando essa notícia, que para nós foi uma felicidade imensa. Mas logo após uma notícia tão maravilhosa, a qual nós recebemos, que seria o nosso menino, eu percebi no médico que o semblante dele caiu. E ali eu notei uma certa preocupação. E ali eu me atentei a isso, meu esposo não tinha reparado, mas nós mulheres, a gente sempre está um pouco mais atenta, mais conectada àquilo que acontece ao nosso redor. E ali eu percebi os movimentos, um pouco aflito, preocupado e ao mesmo tempo cuidadoso. E ali eu perguntei para o doutor, está tudo bem? E ele olhou para mim, ele está. Mas eu percebi que não estava. Eu percebi que ele não queria passar aquilo que ele estava vendo no exame.
Nós não entendíamos, né? Nós não entendemos. A gente olha aquela televisão pra gente, né? Nós não conseguimos ver nada, né? E eu insisti pra ele: doutor, está acontecendo alguma coisa? E ele olhou pra mim e ele disse assim: mãezinha, eu não poderia falar pra você, porque teria que ser o seu médico. Mas como você tá me insistindo tanto, eu vou falar pra você. Aqui nesse exame eu estou detectando um problema no seu bebê. Você imagina, né, uma gestação é algo que eu sonhei a minha vida inteira, né, algo que eu sonhei desde pequena. Eu sempre idealizei esse momento maternidade. Ser mãe é um dom de Deus, é algo de Deus para as mulheres, gerar. E ali quando ele disse para mim que tinha um problema, o meu coração quis desesperar, mas eu tentei me acalmar, respirei fundo e prossegui. E disse para ele: doutor, qual é o problema? O que está acontecendo? E ali ele parou o exame, sentou comigo com o meu esposo e ele disse assim: olha, mãe, eu estou vendo aqui no exame do seu filho que ele tem um problema. Ele tem uma hérnia diafragmática. E eu não entendia o que era uma hérnia diafragmática. A hérnia diafragmática, ela é um tecido que separa os órgãos do coração, do pulmão, né, do tórax. E ela é um buraco, né, que se forma, e ali todos os órgãos dessa parte aqui, ela sobe e ela faz aquela bagunça. Então ele disse para mim: então quando o seu filho nascer, ele vai precisar passar por uma cirurgia para poder reparar, para poder os órgãos, né, que subiu, para poder colocar tudo no lugar. Ele vai precisar dessa cirurgia. Ali o meu coração de mãe apertou. Eu saí daquela sala com o meu coração pesado. Quem é mãe é que sabe. Mãe de primeira viagem sempre quer aquilo perfeito, o que sempre a gente idealizou, né? Um momento mágico, um momento, nosso primeiro filho. Eu saí daquela clínica sem ter rumo. Eu saí daquela clínica sem conseguir ouvir ninguém. Eu não conseguia ver ninguém. Eu só conseguia focar no problema que eu estava enfrentando. E ali eu fui para casa. Meu esposo, quando a gente chegou em casa, ele me abraçou e ele disse assim: nós vamos vencer essa tempestade. E eu me lembro que eles me encaminharam para o hospital de Campinas, né? Porque é um caso muito raro. Eu não sei quantos % das crianças que nascem e têm esse problema. E eles falaram: eu vou te encaminhar para o hospital de Campinas, porque é um caso muito específico, é um caso muito raro, então precisa, né, de uma atenção maior. E ali eu virei uma cobaia, porque cada semana eles queriam fazer uma pesquisa diferente. E eu me lembro que um dos dias, porque foram vários momentos difíceis, eu lembro que quando eu fui para Campinas, eles resolveram fazer um exame, que era uma agulha desse tamanho, que eles tinham que colocar no cordão umbilical, para eles saberem se o Samuel tinha um problema de síndrome de Down, porque se tivesse eu teria a opção de tirar, isso jamais eu faria. E ele falou assim: é necessário, o médico disse, é necessário a gente fazer esse exame. Como eu era tão nova, eu não tinha experiência nesses assuntos, eu achava que eu tinha que fazer todos os exames que eles estavam me indicando para fazer. E ali eu fiz. E eu lembro que foi um exame muito doloroso. E depois eu descobri que era um exame muito perigoso também. E eu me lembro que quando eles me colocaram naquela cama, naquela maca, veio várias pessoas assim, né, vários estagiários que estavam estudando o caso.
E eu lembro que o médico pegou aquela agulha desse tamanho, ele colocou na minha barriga de 7 meses. E ali ele falou assim: mamãe, você vai sentir cólicas fortes, mas aguenta. E ali eu lembro que eu ao redor daquelas pessoas me olhando, e eu fechei o olho e eu falei: Senhor, eu estou aqui cheio de pessoas me vendo, me olhando, e eu me sinto tão sozinha, Senhor. Segura na minha mão, meu Pai, ser comigo nesse momento mais difícil da minha vida. Meu esposo não podia estar nesse exame, era só eu com os médicos. E ali, porque tem batalhas, queridas, que não vai ter teu esposo, não vai ter teu pai, não vai ter teu esposo, ali é só você, Deus. Ele introduziu aquela agulha na minha barriga, eu senti fortes dores, fortes cólicas, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo o porquê que eu estou vivendo essa situação, mas eu confio em Ti. Eu confio que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Foram dias e dias difíceis. Teve dias que meu esposo me pegava no chão, porque eu não sabia. O decreto do homem era: quando nascer, depois de 1 hora vai morrer. Nosso ministério foi marcado por curas, milagres, salvação. E nós acreditávamos, nós servimos, porque nós acreditamos no Deus que sara, no Deus que cura, que nada é impossível para Deus. Então, de um lado eu tinha a palavra do homem, mas do outro eu tinha a minha fé, que se o Senhor quisesse, Ele podia virar aquela situação. E eu estava entregando toda aquela situação nas mãos daquele que só Ele podia resolver. E eu lembro que as médicas falaram para mim que a previsão do Samuel nascer era entre janeiro, término de janeiro para começo de fevereiro. Só que eu acredito que foi uma permissão do Senhor, que elas erraram a data, né? A data não foi prevista para janeiro e fevereiro. No dia 3 de dezembro o Samuel nasceu. Agora você imagina comigo os dias difíceis. Eu não sabia se meu filho morreria ou se ele viveria. E ali, quando a minha bolsa estourou, eu lembro que eu passei muito mal. Eu chorava e eu não sabia se eu chorava de felicidade por conhecer o meu filho ou se eu choraria de tristeza porque o médico, o decreto do médico era: vai nascer, 1 hora, ele já entra em óbito. E eu lembro que foram horas difíceis, foram momentos desesperadores que eu vivi. E quando eu fui em direção à sala de cirurgia para poder ter o Samuel, eu tive ele em parto normal. E quando ele nasceu, eu não ouvi o choro do meu filho. Ele não chorou. O costume é você pegar o filho, você colocar, né, no peito da mãe, ali ter o primeiro contato, né, ter o primeiro contato físico entre a mãe e o filho. E eu não tive isso. Quando ele nasceu, às pressas o médico pegou e levou ele para uma outra sala e eu não vi nada mais. E o meu esposo relata que quando ele seguiu os médicos, né, aonde ele estava levando o Samuel, eles tiveram que fazer vários procedimentos. Eles enfiaram um cano na boca do Samuel. Foi quando ele deu o seu primeiro choro. E dali ele foi direto para a UTI, o neonatal. Ele foi direto para a incubadora. E eu fui para o meu quarto. E ali eu passei aquela noite chorando, eu não pude ver o meu filho. E ali eu queria muito ver como ele era. E eu estava aflita, porque o médico disse para mim: ele vai nascer e 1 hora ele vai entrar em óbito, porque não tem como, ele só tem um pulmão. E ali eu comecei a chorar. E a enfermeira entrou e falou: você quer ver o teu filho? Eu falei: eu quero ver. E ali eu consegui, no neonatal, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o meu bebê. Meu amor,
Filho. Foi quando eu consegui pegar as mãozinhas dele. Ele estava sedado, né? Ele não conseguia nem abrir o olho de tantos remédios que tinham dado para ele. Os médicos tinham dito que ele, né, ficaria 1 hora só. E eu sei que foi um preparo do Senhor, porque ali passou um dia e passou 2 dias. E eu lembro que foram momentos muito difíceis. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. A minha vida era só naquela UTI. A minha vida era só, eu não conseguia fazer mais nada. Eu queria estar com meu filho, eu não conseguia pegar ele no colo, porque ele estava muito sedado. Os problemas que ele tinha de respiração, a gente não podia tirar ele dos aparelhos para poder então eu pegar ele. E foi um dia que um dos dias que os médicos falaram para mim: olha só, mãe, se amanhã o Samuel estiver bem, com a saturação boa, amanhã você pega o seu filho no colo. E eu fui para casa tão feliz, tão esperançosa, falando: eu creio, Senhor, que o Senhor já fez o milagre, porque os médicos disseram para mim que ele nasceria e depois de 1 hora ele entraria em óbito, e ele já está no 4º dia. Então eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. E eu ficava, né, achando, crendo que Deus poderia, porque eu creio que é a vontade de Deus. Não existe impossível para Deus. E eu lembro que quando eu voltei para casa, eu lavei o meu cabelo, eu me arrumei. E no outro dia preparei todo o ambiente para eu poder tirar foto com meu bebê, para eu poder ter aquele momento de mãe e filho que eu não tive, né? Um momento tão esperado, a vida inteira sonhando em ser mãe. E o momento mais sonhado da mãe é quando você pega o teu filho, você olha cada detalhe, você olha os olhinhos, você olha se ele está todo perfeitinho, você quer sentir o cheirinho dele. Então para mim era um momento crucial. E quando eu cheguei lá, queridas, eu lembro que quando cada passo que eu dava em direção àquele neonatal, era um momento muito difícil, mas aquele dia eu estava tão feliz que para mim aquele caminho em direção ao UTI já não estava sendo tão difícil como dias anteriores, como estava sendo. E eu lembro que quando eu cheguei naquele neonatal, o médico olhou para mim, o semblante dele caiu, ele coçou a cabeça e ele disse assim: Cindy, senta aqui. O seu filho, hoje é o dia que ele tá com a saturação pior. O seu filho, ele estava vindo do 1º, do 2º, do 3º dia com 90, com 100 de saturação. Mas hoje a saturação dele está marcando 33. Queridas, o meu coração despedaçou. Eu falei: Senhor, eu esperei tanto esse momento, eu esperei tanto, eu sonhei tanto em pegar o meu filho no colo. Gente, eu nem dormia à noite, né? Porque era o momento mais mágico para mim, eu pegar o meu filho no colo. E quando o médico disse isso para mim, foi como se fosse um soco no meu estômago. E eu engoli seco e eu falei: ok, amém. Se essa é a vontade de Deus, amém. E eu lembro que eu falei: então deixa eu ver o meu filho. E ali eu fui lá. Ele pesava, ele nasceu com 3,8 kg, 55 centímetros. E eu lembro que no neonatal era ele e mais 5 crianças. E aquelas 5 crianças eram prematuras. Uma tinha 6 meses, outra tinha 7. Tinha crianças que não estavam nem com a mão formadinha, né? E estava com 100 de saturação. E o meu filho todo robusto, todo gordinho, perfeito. Se você olhasse para ele, você não via, você olhava, ele é saudável, ele não tem nada. E ele estava com 33 de saturação. Então para mim foi um momento, mais um momento difícil para mim.
E foi quando eu estava com ele fazendo carinho e eu comecei a chorar, comecei a me derramar na presença de Deus. E eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu aceito o teu querer na minha vida. Se for para passar esse vale adorando, se é assim que o Senhor quer, então é assim que eu vou fazer. E eu tinha uma agenda entre esses dias. Eu falei: Senhor, eu não vou largar o meu filho aqui. E foi quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: vai, Cindy, porque enquanto você estiver adorando, o que tiver que o Senhor fazer na vida do seu filho, Ele vai fazer. E eu disse amém. E eu fui com meu coração apertado. Eu fui, cantei, pedi para a irmã para que eu saísse antes, porque eu queria estar com meu filho. E ali eu cantei, voltei, fui direto para o neonatal. Fiquei com ele e ali eu fiquei mais 2 dias com ele. E foi quando, no penúltimo dia, eu peguei nas mãos dele e eu falei: Deus, eu não aguento mais. Tira o meu filho dessa situação, porque eu não conseguia ver a reação do Samuel. Eu falava: Deus, faz um milagre. Eu orava e eu dizia: Senhor, faz um milagre. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que dá vida, Tu és o dono da vida. Senhor, sopra um sopro de vida na vida do meu filho. Senhor, faz um milagre, faz o Teu querer. Porque sempre quando a gente ora, minhas queridas, a gente sempre quando a gente está orando, está entregando algo diante de Deus, a gente sempre quer o sim de Deus. A gente espera só o sim de Deus. Mas e quando Ele diz não para você? E foi isso que aconteceu. Quando eu estava ali, no meu momento com Deus, segurando na mão do meu filho, enquanto eu estava ali, a minha sogra estava na recepção e o Senhor falou com ela. E quando eu voltei para ir para casa dormir, era umas 5 horas da manhã. Voltei para dormir um pouco, né? Porque eu não dormia direito, não comia direito. E quando eu voltei, ela disse assim para mim: Cindy, o Senhor mandou eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de entregar o teu filho para Deus? E eu engoli seco. Foi a pergunta mais difícil que Deus fez para mim. Foi a pergunta mais, sabe, quando você engole seco. E eu falei: Senhor, eu tenho. E eu lembro que quando eu cheguei no meu apartamento, eu fui orar no sofá da minha sala ali. Eu e meu esposo dobramos nosso joelho, pegamos uma na mão do outro. E ali eu coloquei aquele louvor: é assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar. Aí eu falei: Deus, se a tua vontade não é que o meu filho viva, então eu entrego ele para o Senhor. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi quando a médica olhou para mim e falou assim: seu filho, o Samuel, ele faleceu. E eu lembro que nada fazia mais sentido. Eu falava: Deus, aonde o Senhor está, Deus? Será que o Senhor não está vendo essa situação? E eu lembro que aqueles médicos todo ali, tendo o maior cuidado para falar aquilo comigo. Mas eu lembro que quando eles me deram essa notícia, eu me enfiei dentro de uma bolha e ali eu não ouvia ninguém, eu não via mais ninguém. Para mim era como se nada tivesse mais cor, nada tivesse mais sentido. E eu só fazia uma pergunta: Deus, aonde
o Senhor está? Aonde o Senhor está? E eu me lembro que todas aquelas psicólogas, psiquiatras, elas olharam para mim e elas falaram assim: mamãe, você quer ver o teu filho? E eu falei: eu quero. E ali eu entrei naquela sala e foi uma das imagens que eu posso viver 1000 anos, que eu nunca vou esquecer. Eu vi o meu filho todo enroladinho, era como se ele estivesse dormindo. E quando eu entrei na porta daquela UTI, e eu visualizei toda aquela situação, e eu não quis acreditar que o meu filho, tão desejado, tão amado, tão idealizado, estava sem vida. A enfermeira disse para mim: você quer pegar o teu filho? Meu esposo, desesperado, entrou na frente e disse: não. Falei: eu quero. Foi um dos momentos mais difíceis para mim, eu pegar o meu filho morto. Elas me sentaram na cadeira e ali a enfermeira pegou ele tão pequenininho e ali entregou nos meus braços. E ali eu lembro que quando eu peguei ele no braço, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o que eu sempre faço: cantar. Vai ensaiando, ensaia aí, porque o Deus que se lembrou de Ana é o mesmo Deus que vai se lembrar de mim. Eu preparo tudo e vou ser fiel, porque um pouquinho de tempo eu vou sair daqui com meu Samuel. E eu lembro que eu comecei a cantar e eu peguei ele no braço e eu disse assim: filho, você é uma promessa tão esperada por mim, você é um filho tão desejado por mim. Eu idealizei tanto você, eu sonhei tanto com você, e quando eu descobri que eu ia ser mãe, foi o melhor momento da minha vida. E eu sei que você é um presente. Eu sei que você é um presente de Deus para mim. Mas o Senhor, aprove o Senhor te levar. E aí eu comecei a cantar. Porque é nos momentos mais difíceis, é nos momentos mais dolorosos, que o Senhor pede o nosso barco emprestado. E eu lembro que eu comecei a cantar. E quando eu abri os meus olhos, eu vi toda a equipe médica chorando junto comigo. Uma das enfermeiras perguntou assim pro meu esposo: o que vocês são? E meu esposo falou: eu sou pastor, ela é cantora, nós servimos a Deus. E eu lembro que ele estava conversando, com uma das enfermeiras, mas eu não estava entendendo, eu estava ali tão conectada ao meu filho, a tudo aquilo que eu estava vivendo, que para mim foi muito difícil. E quando eu estava ali, ela disse assim para mim: então vocês são crentes? Vocês servem a Deus? E ele disse: sim, nós somos. E ali aquela enfermeira se prostrou, se ajoelhou, e ela disse assim: eu quero voltar para Jesus, porque por muito pouco
eu me distanciei, eu me desviei. Por muito pouco eu deixei de servir a Deus, e vendo vocês aqui, ela com o filho nos braços, e mesmo assim ela está cantando. Então, e eu por muito menos deixei a Deus, mas hoje eu quero esse Deus novamente. E ali nós começamos, a partir dali, entender qual era o propósito da vinda do Samuel. E ali nós enterramos o nosso filho, que foi um dos momentos muito difíceis, a qual nós enterramos. E eu lembro que no enterro muitas pessoas vinham, olhavam ele no velório, olhavam ele e falavam: nossa, mas é uma criança tão bonita, tão perfeita, o que aconteceu? E eu tentava entender o porquê que eu estava vivendo aquela situação. E eu lembro que quando eu voltei para casa, foi um momento angustiante, desesperador. Foi um momento que quando eu entrei na minha casa, eu me joguei no chão e eu comecei a chorar. Meu esposo me pegou pelos braços e disse: Deus vai nos ajudar. Deus está no controle dessa situação, Cindy. E eu lembro que eu fiquei um mês, nós tínhamos alguns trabalhos e eu cancelei todos os trabalhos. Eu falei: eu não tenho essa condição. Eu não tenho a condição de cantar nessa situação. Eu preciso viver esse luto. E foi um mês eu perguntando: Deus, o porquê? Deus, o porquê que o Senhor levou meu filho? O porquê dessa situação? Eu preciso entender o porquê. E foi quando eu estava lavando a minha louça. Eu estava lavando a louça e eu ouvi uma voz me chamando. E eu corri para a sala e eu perguntei: Eduardo, você está me chamando? E ele disse: não estou te chamando. Eu falei: meu Deus, eu perdi o meu filho e agora eu estou ficando doida, eu estou ouvindo vozes. E de novo aquela voz me chamando. Eu falei: meu Deus, eu estou ficando doida. E quando eu comecei novamente a lavar os pratos, eu vi uma voz que eu tive a certeza que era o Senhor que estava me chamando. E essa voz disse para mim: Cindy, vá para o teu quarto, porque eu quero falar contigo. Eu corri para o meu quarto, tranquei a minha porta e ali eu me lancei no chão, eu me lancei na presença de Deus. E eu dei o último grito e eu falei: Deus, o porquê que o Senhor levou o meu filho? E Deus disse assim para mim: nunca mais me pergunte o porquê. E ali em visão eu comecei a ver toda a minha trajetória de que quando eu cantava, o Senhor curava, o Senhor batizava, o Senhor libertava, o Senhor salvava. E ali eu entendi que servir a Deus, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele nos dá, por aquilo, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, mas nós o adoramos pelaquilo que Ele é. E que é no deserto, Ele nos leva para o deserto para falar de amor. E ali eu só fiz um pedido para o Senhor. Falei: Senhor, hoje eu me levanto. Essa foi a chave que me destravou aquele dia. Eu disse: Senhor, tá doendo, tô sofrendo, tô ferida, tô machucada, mas eu me levanto dessa situação, como Ana se levantou quando ela foi afrontada, quando ela estava sendo afrontada excessivamente por a sua inimiga, e ela se levantou, e quando ela se levantou, o Senhor mudou o cativeiro dela. Então hoje, como Ana se levantou, eu me levanto dessa situação aonde eu estou sofrendo, uma situação aonde eu estou sendo esmagada, aonde eu estou sendo confrontada, mas eu me levanto na dor. O segredo é você se levantar
quando está doendo. Porque quando tudo está favorável, quando tudo está bem, quando tudo está vindo muito bem, é muito fácil. Mas quando está doendo, quando está te amassando, quando está te oprimindo, quando está te esmagando, é aí que você tem que se levantar. E eu falei: Senhor, eu me levanto. E eu tiro essas vestes de humilhação. Eu tiro essas vestes de decepção. Eu tiro essas vestes de frustração. Eu tiro essas vestes de perca que o inimigo está tentando me vestir. Uma frustração, de uma perca, mas hoje eu quero me vestir com vestes de verdadeira adoradora. E eu me levantei. Mas eu não me levantei porque eu sou uma super mulher, porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque tem situações que a gente tem que ter essa atitude. Tá doendo, tá, mas se levanta. E foi o que eu fiz. Eu falei: Deus, eu me levanto, mas eu te faço um pedido. Não permita que eu entre em uma depressão pós-parto. E foi quando o Senhor falou para mim: ative todas as tuas agendas e conte o que você está passando por onde você for. Eu falei: Senhor, como que eu vou contar de um luto para as pessoas? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E Deus falou: cante e conte. E foi o que eu fiz. Falei pro meu esposo: vamos ativar todas as nossas agendas, tudo aquilo que nós desmarcamos, vamos ativar tudo e vamos voltar, porque essa é a ordem do Senhor para nós, é não parar. O segredo é não parar. E ali eu lembro que a nossa primeira agenda foi num congresso, eu acredito que foi num congresso no Mato Grosso, se eu não me engano, foi uma das sedes ali. E ali o Senhor falou: conte sobre o que você está vivendo. Eu falei: Senhor, era muito difícil, porque eu falei: vou contar, ele morreu, e aí, Senhor? Mas eu fui obediente à vontade de Deus, aquilo que ele estava me pedindo, e fiz. Tem coisas que a gente não vai entender, mas a gente tem que fazer, é necessário que a gente faça, porque ele sabe o propósito, ele sabe aquilo, através daquilo que ele vai fazer. E foi o que eu fiz. Peguei o microfone depois de um mês e ali eu contei tudo que eu vivi, da perca do meu filho. E eu lembro que quando eu acabei, desceu uma mulher da galeria e ali ela veio até em direção ao altar chorando. E ela disse assim: eu era missionária há 15 anos e eu perdi o meu filho da mesma doença que o seu filho, e eu me afastei, mas hoje, vendo você e esse testemunho que você viveu pela mesma coisa que eu vivi, você está aqui cantando, você não abriu mão daquilo que Deus tem na tua vida, no teu chamado, e você está aqui, e eu quero também voltar para esse Deus. E ali eu comecei a entender o que o Senhor queria fazer através daquela minha perca. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi uma das promessas que o Senhor cumpriu na minha vida depois desse momento difícil. E eu lembro que a primeira agenda que eu pisei nos Estados Unidos foi a primeira noite. O pastor, ele não sabia de nada, né? Eu não divulguei nas redes sociais, nós só colocamos luto, mas a gente não disse o que era. E eu lembro que aquele pastor que não me conhecia, o Senhor usou a boca dele para dizer assim: eu recebi a tua oferta, e por causa da tua obediência a mim, eu vou te dar muitos e muitos frutos. Se prepare, porque aquilo que era para ser tristeza, eu, Senhor, trarei vida, trarei alegria para você e para o teu ministério. E eu peguei aquela palavra e eu falei: amém, Senhor. Eu entendi naquele encontro daquela madrugada que eu tive com o Senhor, que era um propósito do Senhor. O Senhor me dá o Samuel por 7 dias
e o Senhor levar o Samuel, porque tem coisas que nós não entendemos, mas tem coisas que nós não temos realmente que entender, mas nós temos que aceitar. E eu aceitei o não de Deus, e o Senhor falou através daquele pastor que através da minha obediência, né, o Senhor me daria muitos frutos. E foi quando eu retornei ao Brasil e nós tínhamos uma agenda, eu e meu esposo, na sede de Ibiúna. E eu me lembro que eu cantei os louvores do meu CD. E é engraçado que eu gravei o meu CD, Não Abro Mão das Promessas, e cada louvor era realmente tudo aquilo que eu estava vivendo. O Senhor queria que eu cantasse tudo aquilo que realmente eu estava vivendo. E eu cantei aqueles louvores do meu CD, e quando acabou aquele congresso, veio uma irmã, e ela disse assim: irmã Cindy, eu viajei 4 horas da minha cidade pra cá, porque eu precisava falar com você. Na hora eu me assustei, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E ela disse assim pra mim: olha, você lembra quando você veio na minha igreja e o Senhor te usou para dizer para mim que eu geraria o filho da promessa? E eu não lembrava. E eu falei: irmã, me perdoe, mas eu não lembro. E ela disse assim: mas o Senhor falou, o Senhor te usou, né, dizendo que eu teria um filho. E eu desacreditei, porque fazia 1 semana que eu tinha perdido um filho, e eu tinha feito a laqueadura, e era impossível eu ter um filho, era impossível. E eu fui pra casa, eu lembro que eu fui pra casa brava. Essa profecia não é de Deus. Como é que pode uma pessoa ser usada, falar que foi usada por Deus, sendo que eu fiz laqueadura, sendo que eu não posso ter filhos mais? E ela tinha 5 meninas, e ela teve um menino, e esse menino veio a óbito, e 1 semana depois o Senhor me usou para dizer que o filho da promessa o Senhor daria para ela. E ela disse assim para mim, só que eu saí da minha cidade, viajei 4 horas para dizer que quando o Senhor promete, Ele é fiel para cumprir. E ela estava com uma bolsa assim na frente da barriga, e ela falou assim: e o Senhor, e hoje eu sei que foi o Senhor que te usou, porque hoje eu estou de 6 meses. E ela tirou assim a sacola, e ela disse assim: eu estou de 6 meses, é um menino, e o nome dele será Samuel. Gente, eu engoli seco, e na hora o Espírito Santo do Senhor ministrou no meu coração: esse é um dos frutos que eu, Senhor, te prometi por causa da tua obediência. Então vai colhendo aí, porque isso é um dos que eu vou fazer através do teu testemunho, através do que você viveu. E ali foi, o Senhor ativou em mim uma unção, que por onde eu passava, mulheres que não podiam gerar começavam a gerar. O Senhor liberava aquela unção, e quando eu ministrava sobre aquelas mulheres, e elas passavam a gerar. Então o Senhor ativou essa unção sobre a minha vida para abençoar outras mulheres. Então tem casos que a nossa dor é o nosso testemunho. Às vezes nós sofremos com um propósito, mas para abençoar outras mulheres. E foi assim que aconteceu. E eu dizia para o Senhor: Senhor, o Senhor está abençoando tantas mulheres, o Senhor está ativando isso em tantas mulheres. E eu lembro que quando assim que eu perdi o Samuel, o Senhor sarou todas as minhas feridas, literalmente. Eu não tive depressão pós-parto, eu não sofri mais com nada, porque quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, há diferença, alguma coisa acontece. Quando o Senhor, Ele tem um encontro conosco, Ele nos deixa a marca, como o Senhor teve um encontro com Jacó no Val de Jaboque. Ele teve aquela marca, aquela experiência. Então todo encontro que você tem com Deus, Ele te deixa uma marca, você sai daquele encontro diferente. E foi
assim que o Senhor fez na minha vida. Aquele encontro, eu saí diferente. Não era aquela Cindy frustrada, não era aquela Cindy mais de cabeça baixa, não era aquela Cindy mais que perdeu um filho, mas era uma Cindy diferente. E o Senhor ativou em mim uma unção para liberar para mulheres que precisavam gerar. E foi isso que aconteceu. Mas ao meu coração, aquele sentimento de mãe eu já não tinha mais. Eu já não sonhava em ser mãe mais. E foi quando, em uma agenda, o Senhor preparou que meu esposo estivesse nos Estados Unidos e eu tinha uma outra agenda aqui no Brasil. E eu lembro que pela manhã, eu acordei pela manhã com aquele louvor: volte a sonhar, porque eu ainda realizo sonhos. Queridas, eu e meu esposo sofremos tanto com essa perca, porque quem sofre a mãe que sabe. Tem mães aqui que sabem, né? Que quando você tem aquela sementinha e você perde, né? Com 3 meses, 4 meses já é difícil. Agora imagina você ter uma gestação toda e você saber que aquele filho ele vai falecer, ele vai morrer, e depois de 7 dias o teu filho vira óbito. É muito difícil. Então para nós foi um trauma muito grande. Então aquilo foi um bloqueio. Nós não queríamos mais filhos, nós não sonhávamos mais. Aquele sonho que eu tinha, que eu idealizava desde pequena, que eu sonhava em ser mãe, uma maternidade, eu já não tinha mais. Eu entendi o propósito, eu fui sarada por aquela dor que queria me sufocar, que queria me machucar, mas eu não queria ser mãe mais. E eu lembro que quando naquela manhã o Senhor, né, veio ao meu coração: volte a sonhar, porque eu ainda realizo sonhos. E este louvor, ele não estava ainda muito divulgado, eu não tinha ouvido esse louvor. E eu não sabia se o Senhor estava me dando este hino ou se realmente existia esse louvor. E eu lembro que eu corri para o YouTube, liguei a televisão e ali eu coloquei: volte a sonhar. Exatamente a frase que veio, né, no meu coração: volte a sonhar, porque eu ainda realizo sonhos. E realmente ali eu encontrei, era uma música da Elaine Martins. Queridas, quando aquele louvor começou: você diz que está sozinha, mas eu digo, estou contigo, volte a sonhar, porque eu ainda realizo sonhos. Eu lembro que eu me prostrei ao chão e ali eu comecei a chorar. Eu chorei. E ali entrou um vento naquele apartamento. Eu senti um vento naquele apartamento. E quando aquele vento, ele batia no meu rosto, ele batia em mim, era como se todo aquele trauma, se todo aquele sentimento de não ser mãe estava saindo. E eu sentia literalmente como se eu estivesse num rio. E ali eu sentia como se eu estivesse navegando, como se eu estivesse nadando naquele rio. E cada vez que eu nadava, cada vez que aquelas águas batiam no meu corpo, era como se aquele trauma, é como se aquela vontade de não ser mãe mais saía dentro do meu coração, saía da minha mente, saía de mim. E quando eu me levantei, quando eu saí daquele rio que eu senti, veio o sentimento como se eu já estivesse gerando. E ali foi um negócio tão surreal. Só quem tem experiência mesmo com Deus sabe do que eu tô falando. Eu me sentia grávida, mas eu não estava grávida, mas eu me sentia grávida. Eu sentia que dentro da minha barriga eu tinha um bebê. E ali realmente, a partir dali, eu tinha voltado a sonhar novamente em ser mãe. Um sonho tão antigo, tão esperado, tão desejado, e uma promessa do Senhor. E aquilo ali voltou a florescer. Porque eu falei: Senhor, agora é o meu esposo. O Senhor precisa, essa mesma experiência que eu tive com o Senhor, eu quero que o Senhor tenha com o meu esposo também. E depois de uma semana, meu esposo chegou dos Estados Unidos e eu não disse sobre essa experiência na minha sala. Não disse nada. E eu lembro que ele chegou pela manhã, nós passamos o dia, não disse nada, não comentei nada, porque eu queria muito que o Senhor tivesse um encontro como teve comigo. E eu lembro que nós assistimos um filme, O Céu é de Verdade, e ali nós fomos muito impactados. E nós sentimos de orar depois daquele filme. E ali nós começamos a orar.
E quando nós iniciamos aquela oração, meu esposo, ele foi envolvido de uma glória, de uma presença de Deus, e ali ele começou a falar em línguas estranhas, ali ele começou a ser tomado mesmo pelo Espírito Santo de Deus, e ele ficou 1 hora falando em mistério. E quando ele voltou, ele disse assim para mim: Cindy, Deus me deu 2 visões. Uma visão foi que eu via uma pomba voando sobre o nosso apartamento. E essa pomba voava lentamente. Ela entrava na cozinha, ela entrava na nossa sala, ela entrava no nosso quarto. Mas quando ela entrava no quarto onde nós fazíamos, onde tem o nosso escritório, quando ela saía, eu olhava para o quarto novamente. O quarto estava todo decorado. Meu Deus, o quarto estava todo decorado de criança. E ele disse que na mesma hora a pomba olhava com os olhos e dizia assim para ele: não diga não, porque esse é o presente do Deus do alto para a vida de vocês. E quando saiu aquela visão, ele teve uma outra visão de uma menina correndo pelo nosso apartamento. Eu estava dando banho nela e ali ela saía correndo pelo apartamento. E eu comecei a chorar, porque eu pedi para o Senhor, porque eu falar da minha experiência é uma coisa, mas quando você vive uma experiência é outra. E eu pedi para o Senhor que a mesma experiência que eu tive naquela sala, que o Eduardo também tivesse. E foi na mesma sala onde o Senhor me deu a experiência, foi a mesma sala que o Senhor deu a experiência para o Eduardo e mostrou a Nicole para ele. E depois de 2 anos, aonde eu passei em todas as igrejas contando sobre o testemunho do Samuel, e ali eu levantei um exército de mulheres, né? Um exército de intercessoras no Brasil e no mundo, orando para que eu tivesse a minha promessa. E eu me lembro que quando uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro de uma profetisa que veio profetizar para mim. Ela pôs a mão no meu ventre e ela disse assim: sou eu, Deus, que faço nova todas as coisas. Sou eu, Deus, que te restituo. A criança que você vai gerar, ela vai ser diferente, ela vai ser escolhida. E aí aquela profetisa logo disse assim: essa viagem será para vocês diferente. E nós achávamos que diferente seria alguma coisa que Deus faria, né, através do nosso ministério. E quando nós chegamos em Miami, nós fomos logo para Louisiana, né, que nós tínhamos um congresso. E chegando lá, Deus usou um pastor para dizer assim: ó, conta os dias, porque eu vou te surpreender. Porque eu fiz uma promessa há 2 anos atrás e eu sou Deus que vou cumprir aquela promessa que eu te fiz. E eu lembro que depois de 1 semana eu voltando daquela agenda, voltando para Miami, eu lembro que eu comecei a enjoar, eu comecei a ficar meia ruim, mas eu não desconfiava que eu poderia estar grávida. E eu lembro que uma amiga minha dos Estados Unidos falou: Cindy, vai lá, pega o exame e faz. Mas eu tinha medo de pegar e me decepcionar e não ser, e ter as expectativas frustradas. E aí eu enrolei 4 dias ainda para fazer isso. E eu lembro que eu fui na farmácia sem o Eduardo saber, peguei aquele exame da farmácia e fiz. Gente, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Eu falei: Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor. E quando eu peguei aquele exame, tinha 2 risquinhos, e ali eu comecei, eu chorei, eu pulei, eu agradeci, eu ajoelhei. E eu falei: Senhor, Tu és o Deus que quando promete, Tu é fiel para cumprir. Eu ajoelhei. Foi um momento ímpar para mim. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque por muito tempo o inimigo tentou me convencer que eu não conseguiria. Por muitas vezes o inimigo tentou: não, todos vão gerar, você não. Você ministra, você tem a unção sobre você, mas você não vai gerar. E eu falei: Deus, glorificado seja o Teu nome. Quando a promessa ela chega ao teu encontro,
você vê que tudo aquilo que ele te prometeu é real, é de verdade. E ali eu chamei o Eduardo e eu rindo, eu ria, chorava, eu pulava, eu extravasava e eu falei pra ele: meu bem, a nossa promessa está aqui, está a caminho. E ele, sem acreditar, ele: como assim, você tá grávida? Eu falei: sim, eu estou grávida. E ali nós nos abraçamos, nós celebramos, nós agradecemos a Deus por aquele presente vindo de Deus. E ali passou os meses. E quando eu completei 5 meses, eu voltei a fazer um exame hormorfológico. E quando o Eduardo, ele estacionou o carro e eu olhei para aquela clínica, eu comecei a chorar, porque era a mesma clínica de 7 anos atrás. Era a mesma clínica que eu fui há 7 anos atrás. E quando eu me deparei aquela clínica, o meu coração quis temer, o meu coração quis ter medo. E eu falei: Senhor, me ajuda, porque foi a mesma clínica aonde eu tive o diagnóstico do Samuel. Foi a mesma clínica onde eu descobri que ele tinha um problema. E ali eu entrei, o Eduardo percebeu que eu travei. E ali um misto de sentimentos, aquele pensamento em Deus, mas também os pensamentos tentando voltar há 7 anos atrás e eu tentando me equilibrar naquela guerra. E eu lembro que ele foi na recepção ali deixar os papéis para que o médico me chamasse, né? E eu sentei, eu comecei a olhar e eu lembrei, foi exatamente aqui que eu sentei, foi exatamente essa clínica, tudo igual, tudo igual. E ali o inimigo tentando colocar na minha mente: vai ser tudo exatamente igual. A mesma clínica, o mesmo ambiente, vai ser o mesmo diagnóstico. E ali o meu coração começou a querer desesperar, e eu falando: Deus, me socorre, Deus, a minha gravidez, ela é tua, a minha gravidez, ela foi projetada pelo Senhor, e eu não aceito esse sentimento. E quando o médico me chamou, quando eu entrei naquela sala, que eu olhei para o médico e ele disse: boa tarde, Cindy. Eu tremi do pé à cabeça, acho que até os fios do meu cabelo tremeu, porque era o mesmo médico. Gente, eu comecei a querer desesperar, eu comecei a tremer, e ali estava o Eduardo, estava o Lucas estava começando a filmar, e na filmagem dá pra ver a minha inquietação, e eu comecei a tremer, e o Eduardo não entendendo, porque o Eduardo não lembrava, mas eu lembrava que era o mesmo médico. Eu lembrava por quê? Porque quando ele deu o diagnóstico do Samuel, o Eduardo estava gravando. Então ele falava, né, que era um menino, nós estávamos gravando. Então a voz do médico ficou muito nítido na minha mente. Eu não esqueço da voz dele. Pode ter 1000 vozes, mas se a voz dele falar, eu sei que é a daquele médico, porque me marcou muito. E o semblante dele me marcou também. E quando ele me olhou e ele falou: boa tarde, Cindy, eu tremi. Eu falei: Deus, a mesma clínica, a mesma sala, o mesmo médico, Senhor, não permita que seja o mesmo diagnóstico. Mas do outro lado o inimigo dizia: vai ser o mesmo diagnóstico. Eu te trouxe aqui, ó, na mesma clínica, na mesma sala e no mesmo médico, porque vai ser o mesmo resultado. Você vai sair daqui da mesma forma que você saiu há 7 anos atrás. E ali eu comecei a ter aquela luta da carne com o espírito. Eu falava: Deus, a minha vida é tua, a vida da minha filha está nas tuas mãos. E ele não entendia o porquê que eu estava nervosa, e ele me falou para eu deitar, e eu deitei, foi a mesma coisa, me fez eu deitar, eu deitei, colocou o gelzinho, colocou o aparelho, e ele viu a minha inquietação, viu o meu nervosismo, que eu tava tremendo, e ele disse assim pra mim: mãezinha, por que você tá tão aflita assim? E eu olhei pra ele, e o Espírito Santo falou: não diga nada, não diga nada. E eu falei: não
Nada não. E ali eu comecei a orar: Deus, não permita que seja o mesmo diagnóstico, não permita que o inimigo na minha mente vai. É o mesmo diagnóstico de morte, o mesmo diagnóstico que vai dar tudo errado, que vai ser imperfeita, porque foi o mesmo médico, o mesmo exame que constatou que meu filho tinha um problema. Então o inimigo estava tentando imprimir na minha mente que ia ter um problema também, ia ser o mesmo médico que diria também o mesmo problema. E eu comecei a orar, ele falou: você tá nervosa? E eu disse: não. E ele disse assim: é seu primeiro filho? E eu disse: não, é a minha segunda gestação. Aí ele disse assim: então você já tá acostumada. Eu falei: é. E ali Deus não permitiu que eu falasse nada. E eu orando, e o Eduardo também já apreensivo, e o Lucas gravando. E quando ele começou a balançar a minha barriga pra lá, minha barriga pra cá, e eu vi que ele estava inquieto. Eu falei: Jesus, quer ver? É a mesma coisa, Senhor. Ele estava inquieto há 7 anos atrás, é a mesma coisa, é o mesmo diagnóstico. E ele olhou pra mim e ele falou: mamãe, a sua filha, qual é o nome da sua filha? E eu disse: Nicole. A Nicole é perfeita. Gente, eu dei um glória a Deus. Eu falei em línguas estranhas, que ele não entendeu foi nada. Ele olhou pra mim e ele falou assim: não tô entendendo. Ele falou assim, aí eu disse pra ele: você vai entender agora. Porque há 7 anos atrás, nessa mesma clínica, nessa mesma sala, e você me consultou, eu estive aqui há 7 anos atrás, e você disse pra mim, o Senhor disse pra mim que o meu filho tinha um problema. E ali eu comecei a falar: o Senhor lembra? E eu mostrei pra ele a gravação que nós temos no nosso celular. E ali ele falou: eu lembro, e o que aconteceu com o seu filho? E eu disse pra ele: aprove o Senhor a recolher. E ele disse pra mim: meus sentimentos. E ele disse assim pra mim: então o Senhor te agraciou com essa menina, porque ela é perfeita. O que eu quero te dizer com isso? Aonde você foi ferida, aonde você foi frustrada, o Senhor faz você voltar novamente para te sarar no mesmo lugar aonde você foi ferido. Era a mesma clínica, era a mesma sala, era o mesmo médico, e o inimigo estava tentando imprimir o mesmo diagnóstico. Mas foi a mesma clínica, a mesma sala, o mesmo médico, mas foi um diagnóstico de vitória, foi um diagnóstico de bênção sobre a minha vida. E eu ouvir do mesmo médico, da mesma boca, que há 7 anos atrás o meu filho tinha um problema, e eu ouvi a mesma boca dizendo: a tua filha é perfeita. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. E foi assim. Passou os meses, e ali os nossos planos era que a Nicole nascesse nos Estados Unidos, e o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E eu dizia, quando eu perdi o Samuel no hospital aqui de Jundiaí, eu falava assim: nunca mais eu quero voltar para esse hospital, nunca mais eu volto. Aqui foi onde eu fui humilhada, aqui é onde eu fui frustrada, aqui foi onde o meu filho faleceu. E estava tudo pronto para que eu tivesse a minha filha em Miami. Não sei se alguém conhece aqui o programa Ser Mamãe em Miami. Estava tudo programado, já estava tudo sendo patrocinado por umas pessoas que algumas pessoas que foram usadas, né, para me abençoar. Mas o Senhor sabia que esse dinheiro não era para ser usado para isso, porque não era esse o propósito. E o Senhor não permitiu que eu tivesse a Nicole. Quando eu estava no meu 8º mês, quase no 9º, e minha barriga era pequena, então eu consegui pegar o avião, né? Porque se eu tivesse a barriga maior, eles não deixariam. E foi isso que aconteceu. Eu vim para o Brasil, e no dia 10, dia 3 de dezembro, há 7 anos atrás, dia 3 de dezembro, o Samuel nasceu, e dia 10 de dezembro o Samuel faleceu. Ele ficou 7 dias. Mas 7 anos após, no dia 10 de novembro de 2018, nascia a minha promessa.
Nicole, a que conduz o povo à vitória. O que eu quero encerrar esse documentário em dizer que o Senhor, Ele é o Deus que realiza sonhos. Ele é o Deus que quando te faz uma promessa, aleluia, no tempo dele, não é o nosso, ele vai cumprir. A dor, ela não te mata. Deus não deixa ela te matar, ela te ensina. Ela te ensina. E foi através da dor que o Senhor me fez crescer. É através da tua dor que Ele fará você crescer. É através da dor que o Senhor te trará vida. É através da dor que Ele vai te fazer florescer. Eu fui afrontada no momento da minha dor. O Senhor falou: se levante. E eu me levantei. E depois de 7 anos, o Senhor me levou na mesma clínica, no mesmo hospital, para me sarar. Para me sarar. Então o que eu quero te dizer nesse dia, não importa a tua dor, você não vai morrer na dor. Você não vai morrer na dor, porque essa dor o Senhor não permite que ela te mate, mas Ele permite que ela te ensine.